Olá, gente, bom dia, a paz do Senhor a todos. E hoje eu gostaria de começar a ler em Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se esbraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feitos na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Aqui fala sobre, no título do Salmos 46, diz assim: a fé perfeita em Deus. E nesses últimos dias eu tenho falado sobre confiar no Senhor, sobre esperar pelo Senhor, pela provisão do Senhor. E eu gostaria de também dar uma passadinha aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O Senhor está dizendo aqui que nós não devemos andar ansiosos, mas buscar o reino de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar confiar no Senhor. E ontem eu estava refletindo sobre um versículo que está em Romanos capítulo 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, eu me alegro muito com a palavra de Deus. Todas as vezes que eu corro para a palavra, que eu busco resposta no Senhor, eu encontro. Todos os meus questionamentos, eles são mudados. Às vezes eu começo a perguntar a Deus: por quê? Por que a gente está passando por isso? Por que aquilo? E quando eu começo a buscar a presença de Deus, o Espírito Santo me ensina a orar e me ensina a perguntar da maneira correta para Deus. Para quê?
Qual é o teu propósito, Senhor, em tudo isso que eu estou vivendo na minha vida? E eu gostaria de incentivar você a continuar confiando no Senhor. Que você possa renovar a sua mente, não com as coisas que há no mundo, mas com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos encher a nossa mente, pensar nas coisas do alto, pensar em coisas boas, tudo que é santo. Se há algum louvor, se há alguma bem-aventurança nisso, que nós devemos pensar e refletir. Só assim nós encontraremos força no Senhor para continuar buscando, confiando na presença dele. Eu sei que a ansiedade é grande, eu sei que as frustrações são grandes, as preocupações, mas sabe, Deus não está pedindo para a gente uma fé gigante, uma fé extraordinária. A palavra do Senhor diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, se você crer sem duvidar, porque quem crê duvidando é como areia, né? Que o vento leva. Mas se você crê no Senhor, crê que Ele é o seu socorro, é a sua provisão, que Ele não vai te abandonar, que Ele não vai te deixar em momento algum. Se você ordenar pela tua fé que esse monte transporte para esse lado, se você crer, será possível. Não é uma fé gigante, é uma fé consistente no Senhor. Quando o Senhor fala de uma semente de grão de mostarda, ele não está falando, olha, se a tua fé for pequena, se for desse tamanho ou desse tamanho gigante. Se for como o grão de mostarda, ele é pequeno, mas quando ele cresce maior do que as outras árvores, a consistência dele é maior. E nesses últimos dias Deus tem falado que nós precisamos continuar e permanecer, e orar e confiar no Senhor acima de todas as coisas. Ele diz, eu sou o seu socorro bem presente. Se você não sabe para onde ir, não sabe para onde correr, o que fazer, a solução é Deus. O caminho é Jesus, o caminho é a palavra. Ele é a solução para o mundo. Tudo nesse mundo se abala, mas o reino de Deus não se abala. E assim como eu li no começo que há um rio, né? Na palavra do Senhor, que há um rio que vem da cidade santa de Deus, a cidade de Deus que não pode ser abalada, que não será abalada. De lá fluem rios de águas vivas, e eu creio que, assim como aquele versículo que diz assim, se você crer, fluirão de dentro de você rios de águas vivas. Se você crê no Senhor, se você tem um Espírito Santo de Deus na sua vida, se você já professou Jesus como seu Senhor e Salvador, pode ter certeza que você já foi selado pelo Espírito Santo. Ele não vem para aqueles que têm muita sabedoria. O Espírito Santo é dado a todos. A fé é para todos nós cremos em alguma coisa. A diferença é que algumas pessoas, elas depositam a fé em lugares e coisas que não é a Deus, que não é a presença de Deus. Então, se você crer, fluirá de dentro de você rios de águas vivas, águas que curam, que limpam, que purificam, que transbordam através da sua vida, através do Espírito Santo. Eu não deixo de falar do Espírito Santo. Eu não me canso de falar do Espírito Santo. Ele é um amigo mais que real. Ele é muito mais real do que eu aqui falando para vocês. Deus é mais real. Ele é Espírito, mas Ele é real. Não é porque você não vê que significa que Ele não está aí com você. Que possamos confiar, ter uma fé perfeita em Deus. Não que nos livre de passar pelos dias maus, porque eles virão para todos nós. Mas que nos capacite e nos sustente e nos dê condições de superar todos os dias. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, estar firmes, cingidos pela palavra, porque os dias maus virão. E se eles vierem, nós permanecemos e não esmorecemos. Como diz a palavra, se você se mostrar fraco no dia da tua adversidade, a tua força será pequena. Mas se você se mostrar confiante no Senhor, crendo que coisas impossíveis podem acontecer, você vencerá e você passará por esse deserto, por esse vale, glorificando o nome do Senhor, e viverá coisas imensuráveis para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhosamente abençoado por ele, a sua casa, a sua família. Quando você sair, se você estiver já indo para as ruas, ore.
Ore por aqueles que estão trabalhando. Se você está em casa também, continue a orar por eles. Não é só por causa de um vírus, mas porque nós todos os dias precisamos nos revestir da proteção divina de Deus, né? Precisamos estar revestidos pela presença de Deus, tendo os anjos dele nos guardando, nos livrando de todo o mal, do mal de cada dia. Pense com um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. E o que eu queria deixar para você, que é essencial para esses dias, se você tiver bons olhos, se você buscar olhar todas as coisas com o olhar de Jesus, com o olhar de Deus, o seu corpo será iluminado, a sua vida será iluminada. Quando nós temos pensamentos negativos, coisas negativas, nós acabamos atraindo isso para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família, e acabamos ficando até doentes. Mas se você tiver bons olhos, se você tiver esperança, se você tiver fé, o seu corpo, a sua vida será iluminada e terá iluminando outras pessoas próximas a você. Sorria, sorria para a vida, sorria para Jesus, sorria para o Espírito Santo, sorria para Deus. Há esperança, sempre haverá esperança. Jesus é a esperança que não se acaba. A nossa fé, a nossa fortaleza está em alguém que é presente, que é vivo e que é real. Amém? Que Deus te abençoe.